Recentemente, numa entrevista com a Natália Arcuri, o presidente do Banco Central afirmou que o Pix vai reduzir a demanda por criptomoedas. Então, isso só aconteceria se o real se tornasse uma moeda melhor tendo o Pix, né? O que não é verdade. Então, nesse vídeo eu vou explicar por que isso não tem a menor chance de acontecer e por que o Pix não melhora em nada a qualidade do real. Se você é novo aqui no canal, eu falo sobre finanças, investimentos e economia em geral, então se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. Bom, então o que aconteceu é que a Natália Arcuri entrevistou o presidente do Banco Central do Brasil e ele afirmou isso, né? Ele disse que o Pix vai reduzir a demanda das pessoas por criptomoedas, né? Ele está assumindo, nesse caso, que as pessoas elas buscam as criptomoedas simplesmente porque elas querem transações rápidas e seguras. E isso também é um fator que faz com que as pessoas busquem as criptomoedas, mas não são os únicos e muito menos os principais fatores disso. A verdade é que as pessoas, empresas e investidores estão migrando cada vez mais, estão buscando cada vez mais criptomoedas, principalmente o Bitcoin, porque eles são melhores do que as moedas fiduciárias. E quando eu digo que são melhores, significa que eles têm mais qualidade do que as moedas fiduciárias. Eu vou explicar o porquê. Então, o primeiro ponto é que uma moeda ela deve cumprir 3 funções, tá? Unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Então, se a gente olhar para as principais moedas fiduciárias, para o real principalmente, ele cumpre com a função de meio de troca e unidade de conta. Mas todas as moedas fiduciárias estatais falham miseravelmente em cumprir com a função de reserva de valor. Só que o real é campeão nisso, né? Como eu expliquei nesse vídeo sobre como se proteger da inflação, quanto menos uma moeda se torna escassa, mais ela perde valor. Então a inflação é nada mais do que o conceito original de inflação, é a expansão da base monetária. Se você olhar para esse gráfico aqui do M2, que é a medida, uma das medidas de oferta monetária do real, você vê desde que o real foi colocado em circulação lá em 1994, olha a expansão que teve na oferta monetária do real, principalmente nesse último ano, agora em 2020. E também nesse outro gráfico do balanço do Banco Central você vê o mesmo efeito. Então, quanto menos a moeda se torna escassa, menos ela vale, maior é a perda do poder de compra dela. Um outro fator é a desvalorização cambial. O real é a moeda que mais perdeu valor diante do dólar em 2020, é considerada a pior moeda do ano de 2020. Então, nessa tabela aqui que mostra a variação de 31 de dezembro de 2019, ou seja, último dia de 2019, até o dia 13 de 10 de 2020, 13 de outubro de 2020, você vê que o real perdeu 28% do seu valor diante do dólar. Foi pior até do que o peso argentino, que está passando por uma crise gigantesca esse ano. Então, qual o problema disso? Quanto mais o câmbio está desvalorizado, mais caras ficam as importações. E não só importações de produtos, mas também de máquinas e tudo que impacta na produção interna do Brasil. Então, no final das contas, um câmbio desvalorizado também leva a aumento de preços no futuro. Então, se você olhar para esse gráfico aqui na tela, é o gráfico do real em dólar, ou seja, quantos dólares precisa para comprar um real. No fechamento de 2019, o valor era cerca de 24 centavos para comprar, 24 centavos de dólar para comprar um real. E agora está em cerca de 18 centavos de dólar para comprar um real. Ou seja, essa é a desvalorização do real diante do dólar. Agora, já que a gente está comparando aqui com criptomoedas, vamos ver o que aconteceu com o Bitcoin com relação ao dólar nesse mesmo período. Então, olhando para esse gráfico, dá para ver que o Bitcoin saiu de um fechamento de 2019 em 7.356 dólares e agora está negociando acima de 15.500 dólares. Então, essa é a diferença de uma moeda que é escassa e que preserva o poder de compra contra uma moeda que se torna cada vez menos escassa. Enquanto o real perdeu quase 30% do seu valor diante do dólar, o Bitcoin mais do que dobrou com relação ao dólar. Então você acha que o Pix resolve isso? É óbvio que não, né? Então um segundo ponto a se falar aqui é por que existem as criptomoedas, né? Por que o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, foi criado. Então imagina o seguinte, imagina que você vai se congelar por 200 anos. Imagina que isso fosse possível, você congelar o seu corpo para acordar daqui a 200 anos. Você tivesse um patrimônio de, sei lá, R$1 milhão, né? Juntando imóveis e coisas do tipo. E aí você quer
daqui a 200 anos poder usufruir desse patrimônio. Você quer guardar isso de alguma forma para quando você acordar daqui a 200 anos você ter dinheiro para viver. Você não sabe como que vai ser o mundo daqui a 200 anos. O que você faria? Você deixaria esse dinheiro em reais, em algum investimento em reais, ou até mesmo em notas ou num saldo do banco? Só se você fosse maluco, né? Porque R$1 milhão hoje, daqui a 200 anos, não vai valer absolutamente nada, não vai comprar nem uma bala Juquinha daqui a 200 anos. Isso se o real realmente existir daqui a 200 anos, é provável que não. Então, se você fizesse isso, você correria o risco, com Pix ou sem Pix, de daqui a 200 anos você acordar pobre e quebrado. Uma outra questão é que desde o Império Romano, nós vemos vários episódios em que o governo fraudou a oferta monetária. Na época em que a moeda era ouro e prata, por exemplo, o Império Romano, durante séculos, diluiu o percentual de prata na sua moeda para poder expandir a oferta monetária. Então, essa fraude dos governos já é antiga. A diferença hoje em dia é que essa fraude já é escancarada e tratada como algo normal. Então, se você quiser entender mais, inclusive, sobre essa questão do Império Romano, eu fiz um vídeo há um tempo sobre isso, que é bem atual ainda, mas você pode assistir aqui nesse cardzinho em cima. Então, na verdade, o Bitcoin existe porque ele foi criado como uma alternativa a esse modelo, a esse sistema. O Bitcoin, inclusive, também é um protesto contra esse sistema. Ele é uma moeda descentralizada e totalmente independente do Estado e das vontades políticas. E ele foi criado de forma que qualquer pessoa ou um grupo de pessoas não conseguissem de forma alguma alterar a sua oferta monetária. Então, na história, só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin e ponto final. É só isso que vai existir e não tem a possibilidade, é impossível que um grupo de pessoas ou uma pessoa qualquer consiga alterar isso. No bloco Gênesis do Bitcoin, no primeiro bloco minerado pelo Satoshi Nakamoto, ele colocou uma mensagem que foi a manchete da capa do The Times do dia 3 de janeiro de 2009, que dizia o seguinte: Chancellor on brink of second bailout for banks. Traduzindo, chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Ou seja, o objetivo do Bitcoin aqui é claro, é ser uma moeda livre da interferência estatal e da sanha dos governos por fraudar a nossa moeda através da inflação. Então, amigo, o BC pode criar o Pix, o POC, o PUC, a PQP, que não vai conseguir ser melhor do que o Bitcoin. Então, alguns pontos aí que a gente pode concluir dessa fala do presidente do Banco Central é o seguinte: em primeiro lugar, o Pix não vai fazer com que as pessoas saiam do Bitcoin e voltem para o real, ou que diminua a demanda por Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, por conta desses pontos todos que eu falei aqui no vídeo. Em segundo lugar, como eu falei no último vídeo que eu fiz sobre o Pix, ele pode inclusive até, de certa forma, indiretamente, ajudar as pessoas a entenderem mais o Bitcoin e as criptomoedas, porque o Pix, a forma, o layout do Pix se baseou nisso. Então, quando as pessoas entenderem carteiras e chaves, etc., elas podem entender mais facilmente o Bitcoin, e o Pix pode ser um tiro pela culatra na visão do Banco Central, né, na ótica do Banco Central, porque ele pode fazer as pessoas se familiarizarem até mais com o Bitcoin. Um terceiro ponto com relação a uma fala específica que ele falou aqui na entrevista, que foi o seguinte: nós olhamos o que estava acontecendo no mundo e vimos essa demanda por criptomoedas, moedas digitais, stablecoins. A gente entendeu o que as pessoas queriam. Não dá para ver que não entenderam, né? Mas enfim, por que as pessoas estavam fazendo negócios com o Bitcoin? É que elas demandam uma forma de pagamento que fosse rápida, barata, transparente, segura e aberta. O que ele não entendeu é que as pessoas também querem, além disso que ele falou, privacidade, e elas querem se proteger contra o Estado. O Bitcoin, ele é um hedge contra o Estado e contra as pedaladas monetárias dos bancos centrais. Então entende uma coisa: o Estado não é o seu amigo. O cara que constantemente faz com que o seu dinheiro valha cada vez menos ao longo do tempo não é e não tem como ser o seu amigo. Ele é um ladrão da pior espécie. Então a gente pode concluir que não tem como o Pix tirar a demanda das pessoas por criptomoedas. Isso é uma piada. A moeda fiduciária é o vírus e o Bitcoin é a cura do vírus. Então, se você quer entender mais sobre como se proteger da inflação, como se proteger da perda do poder de compra da sua moeda, dessas pedaladas monetárias que os bancos centrais fazem,
vai aqui no primeiro link da descrição e baixa o meu e-book gratuito Como se proteger da inflação. Fechado? É gratuito, só você ir lá no primeiro link e fazer o download. Então, se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas mídias sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E se você não for inscrito até agora, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos. Fechado? Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!